tem o jogo contra a Portuguesa, né, moça? Agora a gente já sabe aí, já definiram o É, estádio, Canindé, o dia e horário, domingo às 20h30, um horário absurdo, né, cara? Que porcaria, cara. meu Domingo, Deus. 20h30. Imagina o cara que vai para o campo, eu que passei a vida inteira na arquibancada, cara. O jogo termina às 10h30, se for para os pênaltis, terminar 11h do domingo. Aí o cara tem que se virar para voltar lá do Canindé, na Marginal Tietê. O cara tem que se virar para sair do estádio. Vai chegar em casa que horas o trabalhador aí para trabalhar na segunda-feira? São Paulo, né? A cidade maluca, cara. Então, É, realmente um absurdo. Mas ninguém liga pro torcedor, ninguém quer saber. E a Portuguesa, né, mandante, né, tem a vantagem, terminou a primeira fase em quarto lugar, o Corinthians em quinto, definiu que vai dividir a carga de ingresso meio a meio, então 7.500 ingressos para cada torcida, e a gente deve ter uma maioria de torcedores corintianos, com certeza, né? A Portuguesa, vários jogos a Portuguesa tem distribuído ingressos de graça e tal, mas a Portuguesa que tem dono, né? A Portuguesa é uma SAF, tem dono, e não vai perder a oportunidade de vender esses ingressos aí para a torcida do Corinthians a 100, 150 reais e fazer dinheiro, né? Um confronto aí, Corinthians e Portuguesa, que eu falei até, eu fiz uma prévia no meu último vídeo, é um confronto histórico, né? A Portuguesa, eu sei que tem muita molecada assistindo hoje, o YouTube, né? Tem os meninos de 18, 20, 20 e poucos anos que não viveram nada, né? Eu estava no estádio em 1998, é um jogo que vai ser lembrado essa semana, aquele jogo do árbitro Javier Castrilli, né, árbitro argentino de Copa do Mundo, e muita gente nem sabe por que esse árbitro apitou aquela partida, mas foi uma iniciativa do Eduardo José Fará, que era o presidente da Federação Paulista na época, e a arbitragem, como sempre, né, a arbitragem brasileira e paulista passava por uma crise técnica aí, ninguém confiava nos árbitros brasileiros, e ele resolveu inovar, tinha muito dinheiro, né, a Federação Paulista sempre muito rica, e o Fará foi o cara que realmente revolucionou o futebol paulista, principalmente na década de 90, era fortíssimo, né? Muito à frente de todo o resto do Brasil, né? O futebol paulista realmente era muito rico, e ele trouxe juízes estrangeiros aí para apitar a reta final do Campeonato Paulista. E muita gente reclama, os torcedores da Portuguesa, até hoje, né? Um pênalti ali mal marcado, mas os gols da Portuguesa também foram impedidos, né, naquele confronto. Então, hoje em dia, com as redes sociais, fica um pouco mais difícil você manter certas narrativas aí que no passado a imprensa, a grande imprensa, né, os grandes veículos de comunicação conseguiam controlar, né, a história que seria contada. Hoje não, hoje com rede social, cara, né, o povo, as pessoas, o torcedor, né, no caso do futebol, tem muito mais voz, tem a possibilidade de investigar e de entender a história. Mas Corinthians e Portuguesa, né? A Portuguesa já foi um grande em São Paulo, assim, era um time realmente na década de 90 que revelou grandíssimos jogadores, teve aquela Portuguesa de 1996 com o Rodrigo, com o Zé Roberto, né, que foi até a final do Campeonato Brasileiro e perdeu contra o Grêmio a final do Campeonato Brasileiro. Hoje a Portuguesa não é nem sombra do que foi naquela época, mas é um confronto com muita história, Corinthians e Portuguesa, e agora a gente tem que ver, né, Moza, o que vai acontecer, que time o Corinthians vai escalar para esse jogo, né? A gente ainda vai falar muito sobre esse jogo durante a semana, a gente pode voltar aqui, mas uma préviazinha, né? Agora, o que você acha do estádio dividido aí? Dividido não, vai ter maioria de torcedores do Corinthians, né? O Canindé, para quem não conhece São Paulo, fica ali na Marginal Tietê, muito próximo do Parque São Jorge. Canindé fica na zona leste de São Paulo, né? É um reduto ali corintiano. E eu assisti muito jogo no Canindé também. O Canindé vai ter torcedor do Corinthians pra caramba aí nesse jogo domingo. E o que você acha desse confronto contra a Portuguesa? Você também é da minha geração, você lembra da Portuguesa forte também? É meio nostálgico enfrentar a Portuguesa, né? era os 4 aí já sempre, como sempre, né, os 4 aí, o Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, e a Portuguesa era não vou dizer que era a quinta força, mas era o quinto time ali com pra disputar contra São Paulo, contra Palmeiras.
contra o Santos, contra o Corinthians. Era um Na time que, na cara, década de dava 90 na década de é, 90 a Portuguesa era mais forte que o Santos, é, né, o Santos era uma era, piada. era um time que, cara, dava trabalho pro Corinthians, viu. Dava trabalho pro Corinthians, um time e a gente vê, né, pô, como é que a Portuguesa chegou num estado desse, né, cara, num estado desse, né. Portuguesa que lotava também, enchia ali o Canindé, né, fazia pressão no time adversário Eu tenho e amigos da Leões da Fabulosa, torcida é, organizada da Portuguesa, as padarias aí também faziam muita força, muitos então, padeiros aí que eu sócios do sempre Portuguesa. sempre foi um time, tido ali em São Paulo como um grande também, né, tido como grande ali, é bem diferente do São Caetano que surgiu depois de uma caída, né, outros que vêm surgindo. E o interessante da Portuguesa ele, se eu não estiver enganado, ele jogou contra o Mirassol, não foi? Virou o jogo, saiu perdendo na casa do É, Mirassol, virou o jogo para 2-1 e ganhou o jogo, entendeu? Então, não é um time bobo, não é um time fácil de jogar. Vai dar muito trabalho para o Corinthians. É importante que os jogadores do Corinthians entrem focado, entrem com determinação e com vontade para ganhar o jogo, porque o time da Portuguesa não é nenhum time bobo não, viu. Então, você sair atrás de um resultado na casa do seu adversário e você virar, não é fácil não, não é qualquer time que faz isso não. Então, é bom a torcida também, é porque assim, às vezes o time começa a ganhar, né, e aí a torcida vai se empolgando, né. Mas é bom a gente manter o pé no chão, porque a Portuguesa sempre foi um time chato contra o Corinthians, né. Eh, poderia estar numa situação que fosse, mas sempre foi time que sempre deu trabalho para o Corinthians, entendeu. Então é bom a galera também dar o pé no chão e, cara, tem que ir com o melhor que o Corinthians tiver, né, cara, que é decisão, né. E é importante ganhar, porque o Corinthians terminou com acho que com 15 pontos, não foi? 13, 14 pontos. O Corinthians terminou com 14 pontos. Se o Corinthians ganhar o jogo, o Corinthians vai, a 17 pontos. Então ainda continua contando a contagem de pontos para que você possa jogar em casa, entendeu. Então assim, você vence agora esse mata, vence o outro mata, e o time que estiver lá na sua frente vai ganhando, vai passando no pênalti, ele vai ganhando só um ponto. Então você conseguir passar esse time que terminou em sua frente, é a vantagem que você vai ter de jogar o segundo jogo em casa, entendeu. Então, é é bom também o Corinthians ganhar e ganhar no tempo normal para poder somar esses pontos também e poder crescer ali na tabela, né. É importante essa informação que você trouxe realmente, não o Novo Horizontino terminou em primeiro, né, na classificação geral, não significa que o Novo Horizontino vai jogar, todos os jogos em casa até a final, isso pode mudar, a pontuação continua rolando aí, então, se um time passar, empatando nos pênaltis, o outro for passando com vitórias, aí como todo mundo terminou, eu coloquei até na tela aqui, todo mundo terminou com a pontuação muito próxima, né, o Corinthians ficou 2 pontos atrás do Novo Horizontino, né, que foi o primeiro. Então, realmente, dependendo de como os times se classificarem, a coisa pode se inverter e o Corinthians poderia, de repente, já fazer a semifinal jogando em casa, caso vença a Lusa, né?